Olá, Maíra. Oi, Miguel, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Hoje é um dia especial da República, mais um prego no caixão da Lava Jato. Estava conversando aqui com o professor Lênio Streck. Ele participou de um debate na Globo News com o Deltan Dallagnol, né? Hoje houve uma decisão do STF, do ministro Dias Toffoli, que anulou uma série de acordos forjados de leniência, citou uma decisão enorme, com 134 páginas, em que ele menciona diálogos promíscuos do Moro com o Dallagnol, combinando decisões. Eu queria saber o que você acha desse dia e qual o impacto político para o futuro do país, na sua opinião. Primeiro, eu queria dizer que eu achei muito interessante essa pauta, porque eu estou, nesse semestre, dando uma disciplina sobre lawfare, junto com a comissão de lawfare da OAB. E houve um evento na segunda-feira da comissão muito interessante, com vários juristas, né, várias personalidades que trabalham com esse tema e tentam construir, primeiro, publicizar aquilo que aconteceu, não só no Brasil, mas no mundo, né? Uma vez que o lawfare é um fenômeno global que se caracteriza basicamente pelo uso do direito em prol de um projeto político-econômico. É um projeto político, mas que, notadamente, tem um interesse econômico por trás, que diz respeito à interrupção ou à retirada do poder de lideranças eleitas e que tenham, de alguma maneira, o compromisso com projetos de distribuição de renda e que, de alguma maneira, obstaculizam alguns interesses econômicos. E esses interesses econômicos têm capacidade de financiar e custear uma guerra jurídica. E eles fazem isso através da cooptação de membros, né, do judiciário, do Ministério Público, de outras entidades ligadas ao mundo do direito, para que possam servir de instrumento desse tipo de projeto político, né, que diz respeito à interrupção de dinâmicas que, de alguma forma, estejam prejudicando a lucratividade daqueles que os pagam, os financiam, os apoiam de alguma maneira. Muito bem, Maíra. Deixa eu trazer aqui mais uma notícia para te fazer, para a gente repercutir e eu perguntar para você. Por exemplo, coloca aí, por favor, na tela esse PowerPoint do Dallagnol, que eu acho sempre interessante a gente lembrar, foi um momento marcante da vida brasileira. Olha só, Maíra, que interessante. Esse é o PowerPoint do Dallagnol. Parece até brincadeira, né? Mas foi o PowerPoint que ele apresentou no evento, em que ele coloca ali reação de Lula, expressividade, né? Pessoas próximas da Lava Jato, vértice comum, né? Poder de decisão, depoimentos. Né? Então foi isso que o Brasil ficou sujeito. Pode tirar. Pode tirar. E depois a gente viu o Sérgio Moro entrar na política. Ele abandonou a carreira de juiz, se tornou ministro da Justiça do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Houve muita especulação, muita notícia que havia uma promessa do Bolsonaro de nomeá-lo para o STF. O Paulo Guedes, ele chegou a falar isso numa entrevista. E depois ele se torna senador. Hoje ele é senador e pode ser cassado em novembro. E o Dallagnol também. O Dallagnol também larga o Ministério Público e se torna deputado federal. Né? Então a gente tem aí uma promiscuidade muito grande, essa relação da Lava Jato com a política. E agora a gente vive esse outro momento. Né? Esse outro momento. Você acha que, na sua opinião, que esse momento já passou, ou seja, que os ventos mudaram, em que a partir de agora a justiça vai ser um pouco mais isenta, não teremos golpes midiáticos, judiciais, como esses que ocorreram, né, como a Lava Jato? Então, Miguel, eu acho interessante a gente observar que não é apenas uma relação de ideologias divergentes. Ou seja, Moro e Dallagnol, eles não perseguiram
o Partido dos Trabalhadores e lideranças associadas a ele, porque eles queriam tomar o poder, porque tinham divergências ideológicas. Na própria investigação, fica muito nítida o envolvimento da Embaixada dos Estados Unidos e o envolvimento de autoridades internacionais. Esse é um esquema, né, que instrumentaliza essas pessoas, né, essas autoridades do mundo do direito brasileiras, como Moro e Dallagnol, não em prol das suas concepções divergentes, mas por um esquema global que tem como objetivo, que teve como objetivo interromper um projeto político que, de alguma maneira, estava fustigando interesses econômicos. E a mídia é também um desses instrumentos. Não é só o direito. É basicamente o seguinte: o que implica essa ideia de lawfare? Uma guerra, como é que as guerras ocorriam, né? Você tinha interesses econômicos que perpassavam pela dinâmica de um outro país. Vamos pensar na antiguidade. Você tinha seu país, estava com fome, você queria grãos e não conseguia plantá-los, você invadia uma ou outra cidade, estado vizinha e roubava os seus celeiros. Na modernidade, se observa aqui na contemporaneidade que a guerra por motivação econômica, a guerra aberta, é mal vista entre a própria população, né? As lideranças políticas que levam a cabo guerras efetivas por razões econômicas, elas perdem popularidade. Então, você acaba mobilizando a mídia e o direito como lugares para você obter esse interesse, você fazer essa guerra e conseguir seu interesse econômico, sem ter que se desmoralizar com a sua opinião pública e com a opinião pública global. O direito e a mídia, eles servem como lugares para legitimar esse projeto político, esse projeto de interrupção de dinâmicas políticas em outros países, sem que você tenha que se contaminar ou se prejudicar com a opinião pública. Eu acredito que nunca estaremos livres disso, mas a gente precisa criar antídotos, não só jurídicos, mas também na própria opinião pública, para rechaçar esse tipo de investida que sequer se legitima em termos jurídicos, ou seja, quando a gente observa esses processos da Lava Jato, a gente vê que o devido processo legal ele não foi observado. Isso, inclusive, é reforçado pelo Dias Toffoli, né? Quando ele fala que os acordos de leniência que foram celebrados, eles não foram feitos com a devida observância dos procedimentos formais. Então, eu acho que talvez aí a gente tenha um elemento material, objetivo, que possa ser o ponto de partida para a suspeição da opinião pública, dos intelectuais, e para que a gente faça desagravos quando essas linhas formais forem esgarçadas de maneira muito nítida para a persecução de determinadas autoridades. Muito bem, deixa eu ler alguns superchats que chegaram. Tem um tempo aqui, eu acabei não lendo, do Wilson Rezadori. Incrível que a Globo não desiste do Dallagnol. É isso, obrigado pelo superchat. Tem outro aqui que eu já li. Tem esse aqui desse rapaz, que o nome dele... Lênio está certo. Lula abandonou os aliados de primeira hora e dá valor a quem até um dia desse o queria preso ou morto. Uma crítica aí ao presidente Lula. Lula diz que é grato ao seu advogado, que ganhou para isso, e não raramente lembra do acampamento em Curitiba. Isso aí. Tem nosso companheiro aqui, deixou um outro comentário. Quem se deu mal mesmo foi o hacker, que tomou 2 décadas de regime fechado e nunca ganhou um muito obrigado. E Lula nunca moveu uma palha para ajudá-lo. Obrigado pelo comentário. Difícil. Se o Lula agradecer o hacker, o pessoal vai achar que o hacker contratou, que o Lula contratou o hacker. Então é complicada a situação, né? A justiça que tinha que ser leniente, né? Porque afinal ele não é nenhum assassino, nada assim. Aqui, eu tenho um comentário aqui, a Maíra me lembra a Janja. Sabe que já me falaram isso? Já me falaram isso, mas eu fiquei um pouco bolada, porque a Janja é uns 20 anos mais velha que eu, né? Mas tudo bem. Tudo bem que eu estou envelhecida. Não está envelhecida, não.
Não. Mas é um elogio. Eu, na verdade, até, Miguel, deixa eu contar isso. Até eu ir à posse, eu fazia votos, achava que a Janja podia ser uma opção real para 2026. Eu apostava na Janja. Mas eu achei a posse muito bagunçada, gente. Para você comprar um copo, uma garrafa d'água, era 40 minutos de fila. Aí eu falei, não, uma coisa que a minha presidenta precisa fazer é organizar uma festa. Se não consegue organizar uma festa, não tem meu voto. Aqui houve muita reclamação. A amiga minha quase morreu de sede lá, tadinha. Porque ficou sem água. A pessoa quer água, quer consumir cerveja, quer consumir coisa. Se você dá uma festa, você tem que dar bebida para os convidados. Eu fui também. Eu passei por mal de bocado, que eu queria comprar cerveja e não tinha cerveja lá. E você ficar no meio do nada sem cerveja é complicado, né? Bizarro, você vai para uma festa, você quer se embebedar e não consegue. Terrível. Shows maravilhosos e não tinha nada. Então, realmente, quem organizou aquela festa ali, espero que na próxima posse do Lula organize uma festa melhor. Tá aí dado o recado aí. Mas vamos falar um pouquinho, sair um pouco dessa pauta da Lava Jato, falar um pouco sobre eleições, sobre política, né? A gente teve essa pesquisa do Datafolha na cidade de São Paulo, até fiz uma análise aí escrevendo, que achei interessante, que achei impressionante como os dados são bons para a esquerda. O Lula tem uma popularidade alta na cidade de São Paulo, inclusive na classe média. Eu fiz até essa observação. A popularidade dele está estável em todas as classes. Ele tem mais popularidade entre os mais pobres, menos instruídos. Ele chega a ter quase 60% de aprovação no governo, e aprovação de governo, não é nem aprovação de desempenho pessoal, que é aquela coisa que a gente já conversou aqui, né? Que a aprovação de governo é bom, ótimo, regular e ruim, péssimo. Então, o Lula tem quase 57% de bom e ótimo entre os menos instruídos, tem também quase 50% entre quem ganha até 2 salários, que a maioria da população de São Paulo, são 41% dos eleitores de São Paulo, tem renda até 2 salários. E o Boulos está na frente também. O Boulos está na frente. O Boulos tem uma... Nosso demográfico diferente. Olha, hoje na hora do almoço estava comentando, li seu texto, mandei para um colega meu que está escrevendo também sobre isso. E eu, já há um tempo, junto com um bolsista de iniciação científica, a gente acompanha as clivagens socioeconômicas da intenção de voto no PT e na alternativa do PT, né, o que a gente está chamando de antipetismo, desde 2006. E a gente observa isso, né, que o PT, ele, a partir de 2006, se consolida nas classes até 5 salário mínimo, né, ele tem uma certa hegemonia nessas classes, e que é, de alguma maneira, relativizada no 2 a 5 salários mínimos a partir de 2014, mas sobretudo em 2018. Mas o PT não tem hegemonia, perde isso em 2006 e a partir daí vai perdendo cada vez mais entre 5 a 10 e mais de 10. Né? Ele não tem hegemonia, ele muitas vezes perde, na maioria das vezes perde, para seu adversário antipetista nessa faixa. No mais de 10, com certeza. Com certeza não, por uma margem ainda maior, quer dizer. E o Boulos me chamou muito a atenção, ele ir melhor nessas faixas mais ricas da população. Isso me chamou muita atenção, e na hora do almoço, esse meu colega, ele mencionou que poderia ser uma recuperação dos votos, daquele voto que o PT tinha nas elites pré-mensalão, ou pré-2006, ou antes daquilo que o Singer fala, que foi a mutação do PT de um partido de classe média para um partido de classe popular. Eu não sei, fico um pouco ressabiada com essa hipótese, estava conversando com ele hoje, porque eu acho que esse voto que o PT perdeu nas elites, quando ele começou a ser governo, as elites atribuem aos escândalos de corrupção, a 2006 o mensalão e a partir daí. Mas eu acredito que esses que bandearam foram para a direita e não voltam mais. Porque, apesar deles terem colocado a culpa na corrupção, o que os incomodou foi, de fato, a transferência de renda,
essa popularização do Brasil na universidade, no consumo. Eu acho que isso incomodou. Então, eu fiquei muito curiosa, né? Eu quero muito estudar mais a fundo esses dados e também ver as próximas pesquisas para entender como é que está se dando essa penetração do Boulos nas elites. Outra hipótese que a gente discutiu hoje foi do Lula, não. A pesquisa no que diz o Lula, ela não me surpreende, mas no que diz respeito ao Boulos. Exato. Então, só esses gráficos, esses dados que você está mencionando, que eu coloquei lá no meu artigo, aqui tem o do Lula, né? O Lula é uma geografia política, né? Digamos assim, uma geografia política que a gente conhece. Ele tem bem mais voto entre os mais pobres e menos instruídos, apesar de que ele está bem em todas as classes. Você vê que ele está o positivo é a barra verde escura, está bem. Olha só. Mas vamos ver agora do Boulos, que eu vou trazer aqui, eu já separei aqui, quer ver? Aqui, ó, no Boulos. Aqui, Boulos. Pronto, peraí. Aqui, ó. Do Boulos, aí Boulos é o verde escuro. Você vê que o Boulos, entre quem tem ensino superior, ele tem 44% entre quem tem ensino superior, ele tem 45% quem ganha até mais de 10 salários. Que isso aqui, eu imagino que é muito professor, muito funcionário público, alto funcionalismo público, mas não só isso, né? Mas tem 5 a 10 salários também, e entre os eleitores mais pobres, ganha até 2 salários mínimos, ele tem 23%, ele está atrás do Nunes. Isso aí que eu escrevo no artigo, ele tem que melhorar isso, porque sem voto de pobre não ganha eleição no Brasil, isso é evidente. Esse é o ponto que a gente fala nessa nossa iniciação científica, né? Que a questão é, mais de 10 salários mínimos e mesmo 5 a 10 não tem densidade eleitoral. Não chega nem 30% somando os dois. Então, assim, falta densidade eleitoral. E a gente também hoje no almoço pensou nessa hipótese aí, né? De que, eu voto, é como se fosse... A minha ideia era tentar pensar em termos de Rio de Janeiro, traduzir isso para o Rio de Janeiro. Aí, é como se fosse o voto do Freixo em Laranjeiras, entre os intelectuais. Só que eu respondi, você está pensando nos intelectuais só os que são da esquerda. Professor universitário, tem muito professor universitário de direita. Funcionário público de direita, é que a gente não consegue imaginar, porque a gente não convive com essas pessoas, mas tem muito. O Freixo não tem essa expressividade na elite. Ele pode ter em Laranjeiras, mas não tem em Ipanema, não tem em Copacabana. Então, assim, é muito nichada essa hipótese de que esse voto eu acho, a minha esperança, na verdade, Miguel, mas aí mistura análise objetiva com esperança, é que essa performance do PT no governo federal, o Lula 3, que está apostando tudo, não sei se você concorda comigo, mas eu tenho falado muito sobre isso. Eles estão apostando todas as fichas desse jogo em desativar a polarização para recuperar popularidade nos segmentos que eram, de alguma maneira, conquistados pelo bolsonarismo. Todos. Ele desativando a polarização e melhorando a economia, gera uma sensação de conforto que não gera reação, né? Porque é um conforto que não está politizado, que não está polarizando, e aí ele melhora a popularidade nesses segmentos. E eu acho que talvez o Boulos possa estar surfando nisso. Sim, concordo, mas essa pesquisa, Datafolha, ela mostra isso. Ela mostra uma despolarização. É impressionante isso, porque há alguns anos atrás, isso você vê também na rejeição. A rejeição Boulos, que não está muito alta, né? É mais alta na classe média, mas não é nada. O Lula, por exemplo, nesses setores mais de classe média, em 2018, ele tinha uma rejeição que superava 60%, 70%, era uma polarização absoluta. Ele tinha muita popularidade entre os mais pobres, muita rejeição na classe média. E essa primeira classe média, nessa classe média de 10 salários aqui, que eu botei só... Quando era isso, Miguel? 2018. 18. Ele chegou a 70% de rejeição no mais 10? Mais 5 e mais 10.
70%. Chegava a 80%. Chegava a 80% a rejeição entre os mais 10. Era uma coisa assim de louco. Eu alertava isso porque... Quer dizer, alertava. Quem sou eu para alertar alguma coisa? Até porque tem coisa que não dá para você evitar, né? É um processo social, né? Mas o que eu entendia é que essa classe média, essa que tem 2 a 5 salários, essa que tem mais de 10, não representa nada, isso é 1% da população. Né? Mas essa que tem 2 a 5 e 5 a 10, isso aí já é um percentual maior. É uma classe média que, com o advento da rede social, eles se empoderaram muito politicamente, porque eles têm mais presença nas redes sociais. Porque a pessoa de classe média, ela tem Twitter, tem conta de Twitter, tem conta de Facebook, tem conta de não sei o quê, ela tem mais tempo para ficar lá articulando, fazer grupo de WhatsApp, né? O trabalhador mais pobre não tem muito tempo para esse tipo de coisa, né? Então a classe média ela se empodera e ela adquiriu consciência política desse poder e ela começou a se organizar digitalmente, grupos de WhatsApp enormes, vários grupos, está aí, por isso que eles se articulam. O bolsonarismo tem uma articulação impressionante, você vê nas lives que ele fazia, como tinha gente, tudo isso é uma articulação muito grande. E essa classe média, ela se radicalizou muito à direita. E você tem razão, não era assim no passado. Sabe, por exemplo, isso aí, inclusive, se manifesta geograficamente. Eu sempre gosto de lembrar isso. Sabe qual é o estado brasileiro que mais votou percentualmente, proporcionalmente, no Lula em 2002? Sabe qual foi? No primeiro turno? Santa Catarina. Santa Catarina foi mais que Bahia, mais que qualquer estado do Nordeste. A vitória do Lula em Santa Catarina em 2002 foi impressionante. Foi mais de 60% no primeiro turno. Né? E aí, impressionante como se virou. Né? É difícil explicar isso, mas houve uma mudança muito profunda. E são essas articulações aí midiáticas judiciais. Eu acho que também tem uma coisa que a gente pode considerar, que é uma camada com muita presença evangélica, e a igreja evangélica, ela de alguma maneira traduz uma ideia de que todo o empoderamento obtido no período, ela traduz, porque essa ideia não é uma ideia religiosa, ela está disseminada também por uma abordagem mais neoliberal, mais ortodoxa da economia, mas que esse progresso que foi obtido durante os governos do PT, que foi obtido através de políticas de transferência de renda, de valorização do salário mínimo, de expansão da educação em nível superior, elas não são o objeto, elas não são resultado da política. Uma negação da política que também ganha uma conotação religiosa. Elas são fruto do quê? Do esforço pessoal de Deus. Tem muita influência disso também. Muita influência, talvez, da cultura da meritocracia, que é muito forte entre evangélicos, mas é muito forte também entre estados com muita cultura do imigrante, como Santa Catarina, em que a questão, por exemplo, da corrupção, ela acaba produzindo um impacto maior do que em outras regiões, né? E você vê, por exemplo, que uma coisa que eu percebi, quando você acompanha a CPMI do 8 de janeiro, tá lá os bolsonaristas, sempre que eles se sentem acuados por algum debate lá dentro, né, que está lá, aqueles mais radicais, eles sempre apelam para a Lava Jato. Assim como apelavam antes para o Mensalão. É a narrativa base deles. Né? O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, estava acuado lá. Eles estão apanhando, na minha opinião, estão apanhando naquelas CPMIs, porque eles estão sem argumentos. Né? Eles ficam assim, aquela narrativa meio sem pé em cabeça, de que eram infiltrados petistas ali. Ninguém acredita nisso. Enfim, mas o Eduardo Bolsonaro, ele, por exemplo, recentemente, ele começa a lembrar dos apelidos da Odebrecht. Pegou uma listinha assim, esse apelido, tentando proteger um sargento lá, acho que era o braço direito do Mauro Cid, um cara lá que ajudou a fraudar a vacina, está preso porque ajudou a fraudar a carteira de vacinação. Né? Não, aí começou, você é conhecido por algum apelido na Odebrecht?
uma coisa que sem pé na cabeça, mas você vê como eles voltam à narrativa, como a Lava Jato ela criou um fundamento ali, onde eles construíram, né, uma narrativa para eles assumirem o poder, para eles... Uma visão de mundo, eles construíram uma visão de mundo, e aí que tá, Miguel, eu não vejo uma meia-culpa devida por parte da mídia, que foi a caixa de ressonância dessa visão de mundo. Essa visão de mundo, ela não teria conseguido ter a ressonância que teve só através dos operadores do direito e dos seus espaços de replicação, né? Universidade, esses institutos, esses think tanks que são financiados por recursos internacionais. O que fez essa ressonância que penetrou nas camadas médias, né? As camadas médias escolarizadas, a linguagem que, enquanto que a gente... É interessante você falar isso, né? Enquanto que penetrou, né, o que ressoou para essas camadas mais populares, que a gente está chamando de classe média, mas são o 2 a 5 salário mínimos, a tradução, o lugar onde a tradução ocorreu foi a religião. Para essas camadas mais escolarizadas, foi o direito, a Lava Jato, essa linguagem pseudo-jurídica, que na verdade é um esgarçamento do direito, e que foi reverberada pela mídia. Exatamente. E foi também, a Lava Jato aconteceu num momento em que foi o último momento o canto do cisne da mídia brasileira, da grande mídia brasileira. Ela ainda tem muito poder, só que o poder se esvaiu, estava se esvaindo rapidamente das mãos dela, pela emergência das redes sociais. Em 2014, quando nasce a Lava Jato, talvez seja o último momento de grande força política da grande mídia brasileira, e ela usou isso, se empoderou muito, né? E a Lava Jato aconteceu naquele momento. Enfim, né? Mas agora, né, já estamos águas passadas e... Não acho não. Agora o importante para nós, Miguel, é a gente diferenciar o devido processo legal que está sendo instaurado contra os golpistas, contra os crimes cometidos por Jair Bolsonaro e sua entourage ao longo da pandemia, disso que foi a Lava Jato. Eu acho que a nossa preocupação agora é diferenciar. Não existe racismo reverso, não existe machismo reverso, não existe Lava Jato reversa. O que a gente está fazendo agora é a persecução devida, utilizando o direito, mas no seu devido processo legal, em relação a crimes que foram cometidos. Você falou sobre a falta de autocrítica da mídia. Muita gente comentando sobre isso, né? Até a Maria José Rosa Teixeira não tem esperança de que a mídia fará autocrítica. É muito difícil, de fato, porque ela se envolveu com muita profundidade. E, na realidade, ela nem está fazendo autocrítica. Você tem muitas pessoas dentro da mídia hoje que estão, inclusive, se manifestando agora, o Estadão, que apoiam os excessos cometidos pela Lava Jato, né? E você lembrou bem, mas você, por exemplo, uma das narrativas da extrema-direita no Brasil, Eduardo Bolsonaro, aquele Girão, por exemplo, por exemplo, aquele Eduardo Girão, senador, do Partido Novo agora, né? Ele, na CPMI, ele levanta isso, nessa narrativa. O Brasil vive uma ditadura judicial. Aí menciona alguns processos contra alguns golpistas. Um outro lá, que é aquele ex-chefe da BIM, um policial federal, que é deputado federal do PL, do Rio de Janeiro. Ele fala, teve uma jornalista presa do 8 de janeiro. Na realidade, não foi no 8 de janeiro, ela foi presa no 12 de dezembro, aquela noite de horror em Brasília, que também tentaram invadir. Depois até o outro parlamentar falou, mas essa jornalista participava dos acampamentos golpistas, ela estava no 12 de dezembro participando daquela baderna toda lá. Né? Olha, nesse 12 de dezembro, eu estava em Brasília. E eu estava num hotel, não era um hotel de luxo, era um hotel mais ou menos, e no meu hotel tinham várias famílias
pagando diária para participar do 12 de dezembro. Aquilo me chamou muita atenção. Só gente branca, com cara mesmo de classe média alta. Sim, sim. Não, tem um recorte de classe muito, muito grande no fenômeno do bolsonarismo, tanto que eles têm dinheiro, né? Está bem claro. Os acampamentos golpistas em frente aos quartéis, eles eram uma farra, uma farra. Houve várias filmagens, eles distribuíam picanha gratuitamente para milhares de pessoas, né? Você tinha lá um financiamento, um grande financiamento, né, do golpismo, e você vê que eles ainda tinha a farra do Pix, né, que cada barraca tinha o número do Pix e ganhava o dinheiro. E a quantidade de pessoas que... Você vê o Bolsonaro, por exemplo, quando ele inventou que estava com problema, e o pessoal investiga, porque pode ter lavado dinheiro, mas o fato é que você tem aí uma elite brasileira que não tem compromisso com a democracia e que ela está disposta a financiar o golpe. É por isso que é importante um judiciário atento. Né? A mídia pode não fazer a autocrítica dela, eventualmente os próprios políticos envolvidos podem não fazer. Mas sabe o que me preocupa? Nós, na universidade, não fazemos a nossa autocrítica. Porque essas pessoas passaram pela universidade. Essas pessoas foram nossas alunas. E como é que elas saíram sem ter um mínimo de respeito pelas instituições democráticas? E mais do que isso, porque para mim o que movimenta essas pessoas é o ódio de classe. Elas têm um desconforto muito grande por aquilo que tem uma marcação nomeadamente popular. Elas têm raiva do Estado, de alguma maneira, privilegiar, com muitas aspas, pessoas pobres. E como é que a gente, na universidade, não discutiu isso? Não, de alguma forma, engendrou um espírito republicano, que pelo menos tem uma ideia de nação, de Estado, que as envolva e gere sentimentos de identificação com as classes populares. Que deixe de pensar elas como preguiçosas, como que vão ser sustentadas pelo Estado, ou como colocou lá o Zé, como vaquinhas que não produzem. É esse imaginário grotesco, que ele tem várias fraseologias, mas a fraseologia, elas são variações no mesmo tema, que o tema é quem não está ganhando dinheiro é, de alguma maneira, indolente, preguiçoso, e o Estado não deve utilizar seus recursos em prol dessas pessoas. As pessoas saem da universidade com essa ideia. A gente tem que fazer um meia-culpa. Nosso papel ali não é ensinar, na escola também, né? Não é só ensinar física e matemática. Tem que ter um mínimo de tempo para a gente ensinar valores republicanos. Você está certa. Agora, ao mesmo tempo, você vê que eles intuem, né, a extrema-direita intui que a universidade representa um perigo para a existência dela, a extrema-direita. Tanto que elas, desde o início desses processos, né, desse avanço, dessa radicalização da extrema-direita no Brasil, que ela chega ao poder, né, com o Bolsonaro, ela começa a inventar todo tipo de fantasia envolvendo a universidade, como se a universidade fosse um grande centro de comunistas, maconheiros, que ninguém estuda, divulgando vídeos pornográficos, como se a universidade tivesse orgias. Mas, para mim, qual é o principal fator nisso? O principal fator nisso é que a universidade, hoje em dia, a universidade pública, é um trampolim social. Quem estuda na universidade pública, em maioria, é de classe popular e vai sair de lá com um diploma que vai permitir que você tenha uma ascensão social. Isso incomoda demais. A universidade, ela é, a despeito do que ele ensina, mas ela é em si um lugar de inclusão social. Isso incomoda demais. A segunda coisa é a ideia de contraditório que está dentro da ciência, né? Estrutura a ciência, incomoda os extremistas, que não conseguem lidar com o contraditório.
Então, para mim, são essas duas vertentes. A gente discute muito isso no Observatório do Conhecimento, que é uma entidade que eu coordeno e que foi criada por 10 universidades federais para defender a universidade nesse contexto, que ficavam dizendo que a gente era maconheiro, mentiroso. E esse contexto ainda está vivo, porque a gente organizou uma audiência pública há 2 semanas em Brasília, e no final da audiência foi um deputado bolsonarista pediu a palavra para dizer que a autonomia universitária era problemática, porque na universidade tinha muito traficante de droga e estuprador. Ou seja, isso ainda está vivo, não está no passado. Não, está vivo, mas eles usam isso. É uma narrativa que eles usam porque eles intuem que é um perigo. Agora você matou a charada. É isso. É porque eles sabem que a universidade é da onde vem a mudança. Da onde vem? Porque você tem um pobre que vai estudar e ele vai ter ascensão social. Porque a categoria social mais típica da direita brasileira, da extrema-direita, é o herdeiro. Não é o pobre que ascende. Enfim, também não estou falando aqui mais de ouvido. Essa análise, a gente tem que estudar isso. Mas é o que me parece. E eles têm medo da universidade, e essa coisa do contraditório, que eles sabem que a universidade é um ambiente em que a contradição ela é necessária, ela é respeitada. Você vê, porque foi bom você falar isso, porque uma coisa que eu noto, por exemplo, nessas CPIs, tanto do MST quanto da do 8 de janeiro, é que no ambiente de contradição, que é a CPI, em que você tem deputados, senadores de vários partidos, eles não conseguem prosperar muito. Eles conseguem prosperar em ambientes absolutamente fechados, que é a rede social dele, falando para eles, em que você não tem uma contradição. Agora, quando chega lá um professor José Geraldo, quando foi CPI do MST, professor de Direito da UNB, quando chega um Stedley, ou quando algum deputado mais articulado fala na CPMI do 8 de janeiro, eles não conseguem prosperar muito. Esse é o problema de todo extremismo, a esquerda ou a direita. Que é, o que é o extremismo? O extremismo é uma convicção muito simples, simplificadora, reducionista, em que a pessoa tem muita convicção, muito sentimento envolvido, mas ela não consegue lidar com o contraditório, porque o contraditório é complexo. E a convicção dela é em algo que é muito simples. Então, sempre há uma dificuldade daqueles que têm posições muito sectárias e muito extremistas em lidar com o diferente. E aí vão se formando essas bolhas, a direita, a extrema-direita e a extrema-esquerda. Bolhas de retroalimentação da própria identidade. Você só conversa com aqueles que gostam do que você fala e cada vez mais você acha que o que você fala está certo. Porque para as pessoas com quem você fala, o que você fala está certo. Exatamente. Mayra, vamos encaminhando para o final. Vou fazer só a última pergunta. Tem até manchete aqui embaixo sobre as chances da esquerda em 2024. Para você, diante do que a gente está vivendo hoje, você acha que tem possibilidade? Quais são as perspectivas, se é que é possível apontar alguma, para o campo progressista, para a esquerda nas eleições municipais de 2024? Bem, eu acho que se eu tivesse uma moedinha para investir, se eu tivesse R$100 sobrando para investir, que eu não tenho, eu investiria, e eu fosse um dono de partido, um chefe, uma liderança partidária, eu investiria nas eleições municipais. Por quê? Prefeitos e vereadores são os principais cabos eleitorais de deputados federais. E deputados federais, como a gente sabe, são a chave não só para a aprovação de qualquer medida de um governo que se queira, que tem uma agenda, mas também são o principal instrumento para ter acesso aos fundos partidários e às emendas parlamentares, que são os principais recursos políticos que estão sendo disputados nessa conjuntura atual. Então, eu acredito que as eleições municipais elas são muito importantes para a dinâmica política que se avizinha. E essa eleição municipal ela vai aprofundar uma característica que já está presente em toda eleição municipal, que é a predominância de temas locais. Isso já é
uma evidência na ciência política, né, que eleições municipais elas não são tão capturadas por narrativas e problemáticas nacionais. Elas lidam, sobretudo, com questões locais. E com essa progressiva desativação da polarização, eu acho que esse atributo da eleição municipal vai ser acentuado. Então, o que vai ser determinante, se você me perguntar? Sensação de conforto, de esperança, de progresso. Isso que vai permitir que, de alguma maneira, aqueles candidatos que consigam se associar ao governo nacional e a essa sensação de progresso, mas também os incumbentes de maneira geral, aqueles que estão no poder e que não têm uma narrativa muito polarizada ou muito dicotômica ao governo nacional, vão se favorecer com essa sensação de conforto que está predominando. Muito bem, Maíra, muito bem. Agradeço muito a sua participação, sempre muito bom recebê-la aqui. Espero que volte sempre. Eu que te agradeço, desejo um ótimo 7 de setembro. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, vamos ver o que o Lula vai falar. Eu estou torcendo para que ele fale alguma coisa sobre a responsabilização histórica dos militares no golpe de 2023, mas também nos golpes do passado. Acho que a minha expectativa não vai se concluir, exatamente porque o Lula está investindo tudo nessa desativação da polarização, mas ainda assim guardo esperança. Bem lembrado, o Lula vai fazer um pronunciamento oficial hoje, se não me engano, 8h30 da noite, já para o 7 de setembro, que é amanhã, que é o dia da independência do Brasil, e também seria ótimo, também tem essa esperança que ele fale alguma coisa, né? Nem que seja uma menção indireta, né? Alguma coisa para ele falar sobre o papel dos militares. Maíra, então, um abraço para você, boa sorte, bom feriado, a gente se vê. Tchau. Tchau.